abra sua Bíblia aí em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Nossa, estou sentindo amarrado com esse negócio aqui na minha frente. Beleza. Marcos 16:15, galera. Vamos lá. Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem por ele não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Novamente o 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paizão, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor Deus, é poder. A tua palavra, Senhor Deus, é poder para nos transformar. A tua palavra, Senhor Deus, é a verdade e é a verdade que liberta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Pai, para que o Teu Santo Espírito, Pai, vivificador, nosso Mestre, possa, Senhor Deus, nos revelar a Tua palavra, Pai, para que possamos, Senhor Deus, andar nela e andando nela, Senhor Deus, cumprir, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor, que sempre é perfeita, vontade que sempre é agradável, que sempre é muito boa, Pai. Nós queremos estar, Senhor Deus, dentro dessa vontade, Pai. Deus, ministra hoje aos nossos espíritos, venha nos alimentar, Senhor Deus, com essa palavra, Pai, nos vivifica, Pai. Aquele, Senhor Deus, que está cansado, que possa, Senhor Deus, ser animado. Aquele que está morto, Pai, que possa, Senhor, ser ressuscitado, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, sermos encharcados, Senhor Deus, com a Tua revelação, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, galera? Amém, amém. Se a gente for verificar no versículo 11, olha o que Deus diz aqui na palavra. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam sentados à mesa. E aos 11 ele chegou e falou isso: Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você sabe quantas pessoas andavam com Jesus lá no tempo dele? Eram só 11 pessoas que acompanhavam a Jesus? Não. A gente tem alguns eventos que tinham, por exemplo, mais de 5.000, mais de 10.000 pessoas acompanhando a Jesus. Quantas pessoas ao longo da jornada da vida delas não foram curadas por Jesus? Quantas pessoas não foram alimentadas por Jesus? Quantas pessoas não tiveram suas vidas libertas de demônios? Inúmeras pessoas. Mas Jesus apareceu somente aos 11 e disse para eles: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele disse isso a 11 pessoas e muita gente acompanhava a vida de Jesus. E aí a gente se pergunta, por que Jesus chegou, separou essas 11 pessoas e disse somente para essas 11 pessoas: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho? Por que somente a elas? A gente precisa entender um pouquinho do contexto, né? Quem eram essas 11 pessoas? Essas 11 pessoas eram os discípulos, que ele chamou lá em Lucas e em Marcos, você vê a chamada desses discípulos. E esses discípulos eram pescadores, homens normais, alguns que pescavam, outros que cobravam impostos, outros que eram bastante religiosos ali, eram pessoas normais na sociedade, cada um com seus afazeres. Só que esses discípulos, quando Jesus os chamou e disse: Venha comigo, eles decidiram largar tudo. Largaram as empresas que tinham de pescaria, largaram seus afazeres, seus barcos, sua varinha, enfim, e decidiram seguir Jesus. Não iam mais pescar para sobreviver. Decidiram caminhar ao lado de Cristo. Decidiram parar de cobrar impostos. Decidiram parar de seguir todas aquelas situações religiosas que haviam, enfim, para poder seguir uma nova voz, uma nova verdade, para seguir a Jesus. Eles tinham suas vidas vazias. Uma religião vazia, por conta de uma religião vazia, encontrou em Jesus algo que pudesse realmente levá-lo para próximo de Deus. Por conta de trabalhos, afazeres que muitas vezes não eram honestos, decidiu largar tudo isso para poder seguir a Jesus.
por conta de uma vida normalzinha, casa, trabalho, trabalho, casa, dormir, acordar, trabalho, casa, vai, enfim, essa vida normalzinha lá de pescaria e tal, decidiu largar isso e viver uma vida que poderia revolucionar o mundo, viver do lado de Jesus. Eles andaram com Cristo. E por conta dessa situação, a gente vê que esses homens de Jesus, que decidiram largar tudo para andar com Jesus, eles tiveram suas vidas transformadas. A ponto de algumas pessoas falarem para eles, né, como é que essa pessoa pode falar tão bem? Eles eram os pescadores lá da Galileia. Tiveram suas vidas transformadas. Tiveram suas vidas tocadas por Jesus. E após a ressurreição, Jesus chega e fala para esses que eles estavam incumbidos de espalhar o evangelho para todo mundo. Então aqui a gente vê uma tremenda de uma revelação que a gente diz, que a gente olha na palavra, que Jesus, ele só chama para o id aqueles que efetivamente tenham uma vida transformada com ele. Aquele que decididamente deixou-se ser transformado por Deus. Aqueles que falaram, olha, Jesus, eu quero que o Senhor me transforme de fato. Eu quero andar com o Senhor de fato. É para esses que é o id. Porque você só pode ir, você só pode falar de qualquer coisa, de algo que efetivamente você viva. Se você não viver, se você não experimentar algo, como é que você vai falar que algo é bom? Se você nunca comeu uma torta de morango, como é que você vai falar que uma torta de morango é boa? Se você nunca... deixa eu ver. Se você nunca, enfim, foi no Hopi Hari, né? Como é que você vai falar que aquele elevador lá dá uma sensação fantástica? Não tem jeito, né? Você tem que experimentar para você falar. Você tem que viver para você falar, para você falar sobre o id. E Jesus decidiu chamar essas pessoas que ele sabia que tinham sido tocados pela palavra, que tinham sido transformados, que ouviram a verdade, que foram libertos. Então é a esses que Deus entregou essa missão preciosa, que era espalhar o evangelho, espalhar aquilo que ele trouxe de melhor, espalhar aquilo que ele deu a própria vida para que aquilo acontecesse. Ele confiou a essas pessoas, aquelas pessoas que decidiram largar tudo para poder segui-lo. E para que você possa ser uma dessas pessoas hoje, na geração de hoje, para o id, você precisa ter isso. Ter o seu coração realmente transformado por Jesus. Quero dizer uma coisa, não é o fato de você vir à igreja aqui todos os sábados, todos os domingos, que vai fazer de você um filho de Deus. Sinto muito. O fato de você vir matar o teu sábado para vir à igreja, não faz isso de você um filho de Deus. Deus, ele não tem neto. Não é porque sua avó é crente e salva e filha dele que você necessariamente é. Deus, ele não tem bisneto, né, nesse caso. Se seus pais são crentes também, Deus não tem você como neto porque eles são filhos. Deus, eles não tem sobrinhos. Se você tem uma tia que é crente e você veio na igreja por conta da sua tia, não é por conta disso que você também é filho de Deus. Deus, ele precisa ter uma experiência com cada um. Ele só tem filho. Não tem neto, não tem sobrinho, não tem bisneto, ele só tem filho. E ele te chama hoje para você ser um filho. Se você não é um filho de Deus, ele te chama hoje para ser um filho de Deus. E é um filho de Deus que ele encaminha. E é um filho de Deus que ele envia. Amém? E essa transformação você pode ter na sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa transformada. Deus quer que você se torne um filho dele. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vidinha ali, escola, trabalho, agora de férias, sem fazer nada, ali em casa, tal, né? E a vida vazia, né? Cansado, cheio de trauma na cabeça, cheio de porquês, enfim. E Deus quer encontrar um lugar aí e dizer, olha, né, eu quero ser seu pai. Né? E você pode ser o meu filho através de uma única situação, de você querer largar a tua vida de double face, de largar a tua vida falsa, né? E começar a viver uma vida genuína com Jesus. E aí, se você decidir caminhar por esse caminho de viver uma vida genuína com Jesus, ser de fato de Jesus, você é uma das pessoas privilegiadas.
para Jesus chamar, reunir e falar: vai, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E é fantástico isso, porque assim, você vê que somente a essas pessoas que Deus chama, que são aqueles que creem, vão ter a condição de fazer coisas sobrenaturais. A palavra de Deus diz que aqueles que decidirem, que forem dele, aceitarem o chamado, vão fazer coisas sobrenaturais. Onde estiver uma pessoa doente, vai lá, coloca a mão, aquela pessoa imediatamente curada. Sem precisar de remédio, sem precisar de médico, é curada. Por conta do poder que há nessa pessoa que aceitou esse chamado. A palavra de Deus diz que vai expulsar demônios. Vê uma pessoa lá endemoniada, vai falar em nome de Jesus, sai, aquele demônio vai sair. Esse é o poder que Deus tem para nós, esse é o poder que Deus tem para você. Só que você precisa ser transformado. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Sua mãe pode ter tido um encontro pessoal com Jesus, a sua avó pode ter tido um encontro pessoal com Jesus, a sua tia pode ter tido um encontro pessoal com Jesus, mas você precisa ter o teu encontro. Você precisa conhecê-lo de fato. Não só de ouvir falar sobre ele, se emocionar com relação às suas histórias, mas ter a sua própria experiência. Então, que hoje seja uma tarde de você falar: olha, Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, de verdade. Não quero ter uma vida na igreja toda santa, de sábado e domingo, e viver uma vida totalmente diferente de segunda a sexta. Chega disso. Então é hora de você ser transformado pelo poder de Deus e responder sim ao chamado de Jesus e ser genuinamente um filho de Deus, para que você possa receber essa missão maravilhosa que é o ID. Amém? A gente vai orar. Queria que você abaixasse as suas cabeças. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor Deus, muda o coração, Senhor. Entra, Senhor Deus, no coração, Senhor Deus, muda, Senhor Deus, a mente, Senhor Deus, muda a mentalidade, Senhor. Deus, tira, Senhor Deus, de seus corações e de suas mentes, Senhor Deus, o apego, Senhor Deus, pelas coisas do mundo, Pai. Que as coisas do mundo, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, ser agora, Senhor Deus, sem graça, Senhor Deus, a eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que as tuas coisas agora, Senhor Deus, possam ter muito mais valor, muito mais brilho, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha mudar, Senhor Deus, comportamento, venha mudar, Senhor Deus, atitude, Senhor. Venha, Senhor Deus, fortalecê-lo, Senhor Deus, para viver, Senhor Deus, o Seu Evangelho na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, Pai. E serem, Senhor Deus, de fato, Senhor Deus, aonde estão, Senhor, aonde o Senhor os plantou, serem ali, Senhor Deus, sal, serem ali luz, Senhor. Ah, Deus, influenciarem, Senhor Deus, e não serem influenciados, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que seja, Senhor Deus, essa, Senhor Deus, a nossa canção. Em nome de Jesus.